Nós já sabemos bastante coisa sobre derivadas e vamos usar elas agora para resolver problemas de taxas de variação. E você já vai entender porque esses problemas recebem esse nome. Mas antes só vamos revisar um pouco a regra da cadeia. Nós sabemos que se eu tenho uma função f, mas que não é simplesmente f de x, e sim f de g de x, e eu quero saber qual é a derivada de f de g de x em relação a x. Bom, a nossa amiga regra da cadeia diz que isso é igual a taxa de variação de f em relação a g, a derivada de f em relação a g, vezes a taxa de variação de g em relação a x. E não foi bem essa maneira que eu ensinei você lá no vídeo Derivadas 4, regra da cadeia, mas na verdade é a mesma coisa, porque o que é a derivada de f em relação a g? Bom, isso é simplesmente f' de g de x. E o que é a derivada de g em relação a x? Bom, isso é g' de x. Então, nós falávamos a derivada da função como um todo, digamos assim, vezes a derivada da parte de dentro. Bom, então, depois você vai ver por que essa revisão vem a calhar. Mas, enfim, vamos supor que eu tenho um copo em forma de cone. Então, um copo em forma de cone. Mas vamos supor que o raio desse copo é 3 centímetros e a altura é 10 centímetros. 10 centímetros. E eu quero saber, se eu pegar aqui uma secção transversal a uma certa altura h, qual vai ser o volume desse pequeno cone determinado por essa secção transversal? Vamos supor que eu estou enchendo esse copo com água e eu quero saber então qual é o volume de água que eu tenho a uma certa altura h. Bom, nós sabemos que o volume do cone o volume aqui é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, e a base é simplesmente um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. Mas vamos ver se nós conseguimos expressar esse r usando o h, para nós não ficarmos com duas variáveis expressando o volume. Bom, nós podemos usar semelhança aqui, certo? Porque esse cone menor, ele é semelhante ao cone maior. Então, vamos chamar essa medida aqui de é o raio da secção transversal. Isso aqui é a altura. Então, como esses dois cones são semelhantes, eu posso dizer que o raio da secção está para o raio da base do cone. Então, o raio está para 3, assim como a altura da secção está para a altura total. Então, assim como h está para 10. E agora eu posso multiplicar os dois lados da equação por 3 e eu fico com r é igual a 3h sobre 10. E agora eu posso substituir o r aqui no volume. Então, o volume é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado. O r é isso aqui. Então, r ao quadrado vai ser o que? Vai ser 9 vezes h ao quadrado sobre 100 vezes h. Isso é igual a 9 dividido por 3 é 3, então fica 3 sobre 100 π vezes h ao cubo. Então, esse é o volume de água que eu tenho nesse copo até uma altura h. Até vamos pintar isso aqui de azul. A água não é azul, mas, enfim, parece mais água, certo? Agora, vamos pensar, vamos supor que eu estou enchendo esse copo com água a uma taxa de 1 centímetro cúbico por segundo. 1 centímetro cúbico por segundo. É uma taxa bem pequena, claro, eu vou demorar um tempão para encher todo o copo, mas enfim, vamos supor 1 centímetro cúbico por segundo. E eu quero saber qual é a velocidade com que está subindo o nível da água, ou seja, qual é a velocidade que está variando a altura da água quando a altura é igual a 2. Então, quando a altura da água for igual a 2, quando h é igual a 2,
quão rápido está subindo a coluna de água. E aqui que vem a parte interessante. Então, nós temos uma relação, certo? Nós sabemos que o volume é 3 sobre 100 vezes π vezes h ao cubo. Esse é o volume a uma certa altura h. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber a velocidade com que a altura aumenta quando a altura vale 2, ou seja, nós queremos saber qual é a derivada da altura em relação ao tempo, certo? Quando a altura vale 2, é isso que nós queremos saber. E para descobrir isso, vamos pegar a derivada em relação ao tempo dessa equação que nós temos aqui. Então, se eu pegar a derivada em relação ao tempo, eu fico com a derivada do volume em relação ao tempo. E o que é a derivada do volume em relação ao tempo? Bom, aqui nós temos o volume expresso como uma função de h, certo? Como uma função da altura. Então, nós podemos usar a regra da cadeia. Isso vai ser igual à derivada do volume em relação à altura, ou seja, a taxa de variação do volume em relação à altura, vezes a taxa de variação da altura em relação ao tempo. E talvez isso pareça bem confuso, porque eu não tenho nenhum tempo aqui em cima, então como é que eu estou pegando a derivada em relação ao tempo? Mas, na verdade, tudo que eu estou fazendo é usar a regra da cadeia, porque eu posso supor que a altura é uma função do tempo, certo? Nós sabemos que ela é, na verdade. Então, eu poderia reescrever isso da seguinte forma, eu poderia escrever assim: o volume em função da altura, que é uma função do tempo, é igual a 3 sobre 100 π vezes a altura, que é uma função do tempo, então vezes h de t elevado ao cubo. E daí eu vou pegar agora a derivada do volume em relação ao tempo, daí eu uso a regra da cadeia. Eu pego a derivada do volume em relação à função de dentro, que é isso aqui, a derivada do volume em relação à altura, e daí eu multiplico pela derivada da função de dentro em relação ao tempo, a derivada da altura em relação ao tempo, no caso. Exatamente o que nós temos aqui em cima. Bom, agora o que é a derivada do volume em relação à altura? Essa é bem fácil, certo? É 3 sobre 100 vezes π vezes a derivada de h ao cubo em relação a h é 3h ao quadrado, vezes a derivada da altura em relação ao tempo, que é justamente isso que eu quero saber. Bom, e como isso pode nos ajudar a resolver o problema? Bom, nós sabemos qual é a taxa de variação do volume em relação ao tempo, certo? A taxa de variação do volume em relação ao tempo é 1 centímetro cúbico por segundo. Então, isso aqui, a derivada do volume em relação ao tempo é 1. E isso é igual ao quê? Bom, é igual a isso aqui, certo? É igual, até podemos simplificar, 3 vezes 3 é 9, então é 9π sobre 100 vezes h ao quadrado vezes a derivada de h em relação ao tempo. Bom, agora é só isolar a derivada da altura em relação ao tempo, que é o que nós queremos saber. Então, esse termo que está multiplicando pode passar dividindo para o outro lado. Então, eu fico com a derivada da altura em relação ao tempo é igual a 1 sobre 9πh ao quadrado sobre 100. Então, claro, dh sobre dt, a derivada da altura em relação ao tempo é 100 sobre 9πh ao quadrado. Mas eu quero saber qual é a taxa de variação da altura em relação ao tempo quando a altura vale 2. Então, é só colocar o 2 aqui no lugar do h. Então, eu fico com 100 sobre 9π vezes 2 ao quadrado é 4. 100 sobre 4 é 25, então é 25 sobre 9π. Aproximadamente, vamos ver, 25 sobre 9 sobre π, aproximadamente 0,88, como está tudo em centímetro e aqui era centímetro por segundo, vai ser 0,88 centímetros por segundo. Então, quando a altura vale 2, a altura da água está subindo a uma velocidade de 0,88 centímetros por segundo. Era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.